Quantos aqui amam a presença de Jesus? E é sobre a presença do Senhor que nós vamos falar aqui nessa noite. O tema da mensagem hoje é: qual é o lugar que você tem habitado? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado assim: qual é o lugar que você tem habitado? Essa semana foi uma semana comum, mas sabe aquela semana onde você tem muita coisa para fazer, para resolver? E eu acredito que não só eu, querido, mas sabe aquele dia que você está com uma ansiedade, um medo, e você não sabe o que fazer? E essa semana foi uma semana que, mesmo eu estando dessa forma, foi uma semana onde o Senhor sempre me lembrava de um texto. E vocês vão entender porque esse texto é totalmente contrário à semana que eu estava. E muitas vezes, querido, Deus faz assim conosco. Deus, ele tem várias formas de falar, né? E a principal delas é a sua palavra. Mas às vezes Deus fala com você através de uma canção, através do irmão. Teve uma vez que o Senhor me direcionou a falar com uma senhora que estava saindo do metrô lotado. Eu estava saindo, ela estava entrando, aquele tanto de gente. E aí eu parei, a irmã na roleta, falei com ela, ela saiu chorando, eu nem lembro mais o que eu falei. Mas Deus fala conosco de várias formas. E mesmo eu em uma semana onde a minha cabeça estava muito cheia de coisas, o Senhor me trouxe a um texto. E a gente é teimoso, né, gente? Por isso que vocês vão entender o porquê da gente habitar em determinados lugares, se nós temos um lugar preparado para nós. Abra sua Bíblia comigo lá em Salmos 91, por favor. Salmo 91, coloca na versão NVI, por favor. Nós vamos ler o Salmo 91 todo. E nós vamos ler, você vai ler e vai recebendo e entendendo. Vamos lá. A palavra do Senhor fala, Salmos 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do passarinho, do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem flecha que voe de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Olha para você ver, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama e eu resgatarei. Eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Queridos, é como a Vanessa cantou aqui: temer por quê? Se eu estou guardado por aquele que não perde. E por que eu comecei? Qual o lugar que eu tenho habitado? Porque, querido, todos nós estamos habitando em algum lugar. E eu não falo de uma residência física,
eu falo de um lugar, assim a gente pode se dizer, emocional, espiritual. Todos nós estamos habitando em um lugar. E é engraçado que por mais que a minha semana, numa semana eu estava habitando em um lugar de ansiedade, a palavra do Senhor me lembrava, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansa. Só que eu estava tão bitolado com os meus pensamentos que eu não tinha forças para chegar nesse lugar de descanso. Ou seja, não adianta nada, querido, eu saber da habitação de Deus e não estar habitando onde Deus está. Sejamos sinceros, queridos. Todos nós estamos habitando em um lugar, infelizmente, um dos maiores lugares, que muitas vezes a gente habita num lugar de medo, de ansiedade, de pavor. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que vai acontecer? Será que não vai? Só que se nós fôssemos mais próximos e íntimos do Senhor, nós seríamos mais profundos e não habitaríamos em um lugar diferente daquilo que Ele diz que é o nosso lugar de habitação. Aqui é muito claro, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Entenda, todo lugar que você habita, você colhe frutos daquele lugar. Se você habita em um lugar, querido, de medo, você vai colher medo. Se você habita em um lugar de ansiedade, você vai colher ansiedade. Se você habita, querido, em um lugar de desconfiança, você vai colher desconfiança. Mas se você habita em um lugar de presença de Deus, você vai ser munido de força que vem do alto. O que nós estamos vivendo é a presença do Senhor. É engraçado, querido, que quem já aconteceu, que às vezes você está num dia mau, num dia ruim, você está muito cansado, você fala, eu vou orar. E você ora, nada mudou, mas você sai de lá melhor. Quem já aconteceu isso aqui? Cara, é sobrenatural. Parece que nada mudou, mas parece que aparentemente nada mudou, mas você começa a sair mais forte, perseverante, entendendo que eu estou diante de um Deus, sobre um Deus que não perde batalhas, sobre um Deus que não me deixa desamparado, sobre um Deus que pode todas as coisas. Então, querido, dentro de si, olha para dentro de si e fala assim, cara, qual lugar que eu tenho habitado? Ah, Luiz, eu sou crente. Não quer dizer nada, querido. Porque a gente pode estar aqui, pode estar habitando lá na prisão do medo. Você pode vir para cá. Mas se você não fizer do Senhor a sua morada, você pode vir para cá e voltar para casa e morar na casa da ansiedade. Eu fiz uma oração no monte para uma menina, ela vai se lembrar. E ela sofria de depressão. E o Senhor me direcionou a falar com ela assim, olha, Deus está te tirando desse quarto escuro aí agora. Porque, querido, é um lugar. As pessoas habitam em lugares sem perceber. Então entenda, você precisa tomar posição hoje, falar, cara, eu não desejo, a partir de hoje eu não vou mais habitar nesse lugar. Só que, querido, palavras, as nossas palavras não são suficientes, nós precisamos da palavra do Senhor. Nós precisamos estar sustentados na palavra. Então, o primeiro tópico que eu quero dizer aqui para a gente desenvolver a mensagem é que habitar é muito mais do que estar. Deus não te chamou para contemplar a presença, Deus te chamou para estar na presença. Já viu irmão que vem para cá? Eu já vi, porque eu estou aqui em cima do altar, então eu vejo muito. Tem irmão que roda e não quer dizer nada, querido. Tem gente que sente Deus de todas várias formas. Mas tem gente que parece que ela não consegue ir. Deus não te chamou para ficar olhando somente. Deus chamou para você entrar e ser participante. Não adianta nada, querido. Você pode, sabe quando quem tem desejo de comprar uma casa, você pode passar em frente a ela todo dia, ela é sua? Não. Mas a partir do momento que você tem a chave, ela é sua. Querido, nós já temos a chave da presença, amém? Jesus já rasgou o véu de cima a baixo. Nós podemos entrar. E nós continuamos como pessoas que não têm acesso à presença.
Vem para cá e fica contemplando. Ah, que louvor bonito. Que palavra legal, pastor é de Deus, hein? Glória a Deus. Querido, você precisa ser de Deus e eu preciso ser de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Amém? Porque, coloca para mim João 15:4. Porque olha a afirmação de Jesus. João 15:4, Evangelho de João. Permaneçam em, e eu permanecerei em vós. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não poderão dar fruto se não permanecerem em mim. Deus não te chama para simplesmente contemplar a presença, Deus chama para permanecer na presença. Por que a gente vem para cá, faz uma oração, sai daquela zona de medo e volta para lá? Porque não permanecer no lugar que tem que permanecer. Tarefa de formiguinha. Já viu as formiguinhas trabalhando? Incansavelmente. Às vezes você passa lá, você vê as formigas trabalhando, quando você volta, elas estão trabalhando, às vezes mas a gente acha que estar na presença do Senhor é vir no culto de domingo. Estar na presença do Senhor é participar de algum grupo da igreja. Estar na presença do Senhor é eu colocar minha roupa bonita e participar de algum evento. Não, estar na presença do Senhor é diariamente. E querido, nós precisamos disso, sabe? Nós precisamos, sabe, permanecer. É possível estar em um ambiente de fé e não estar verdadeiramente permanecendo em Cristo. É possível cantar sobre presença e não permanecer nela. É possível conhecer sobre Deus e ainda não fazer de Deus a nossa habitação. Os dias, queridos, são maus. Se a gente lesse esse texto, Salmo 91, há uns anos atrás, as pessoas falariam de cor. Porque as pessoas tinham aquela devoção, aquela atividade constante de estar com o Senhor. E hoje, querido, vou falar por mim, começando de mim, nós somos muito rasos. A gente é muito raso em Deus ainda, muito raso na palavra. E é por isso que a gente oscila tanto na fé. Por isso que a gente tem tanta dúvida daquilo que Deus quer fazer em nós. Por isso que até hoje você não sabe o que Deus quer fazer através da sua vida, porque você não conhece a palavra. Como eu vou saber o que Deus quer fazer através de mim, querido, se eu não conheço o meu Pai? Então entenda, querido, Deus não te chamou apenas para contemplar, Deus chamou para você entrar e permanecer lá. Quem permanece começa a se parecer com o lugar em que habita. Quando eu começo a habitar na presença do Senhor, eu começo a me parecer com o Senhor. Falando mais uma vez, nós falamos sobre antigamente, né? E acho que não que isso tenha problema, mas nós vimos de longe um crente. De longe a gente bateu e falou assim: fulano está crente, cristão. E hoje, querido, o povo está todo misturado. E sabe qual é um problema? É que as pessoas de outras religiões, a cada dia mais, estão mais batendo no peito e falando a quem elas servem. Cada dia mais as pessoas estão conhecendo as suas religiões. Cada dia mais elas estão estudando mais, servindo mais. A gente estava conversando, acho que ontem, porque lá no Maracanã eles abriram um trem esquisito lá, de macumba, não sei o que é aquilo. Está repreendido em nome de Jesus. Gente, e no meu bairro não tinha no Linda Vista. Eles abriram lá. E tá assim, eles falaram que como a igreja pode ter portas abertas, eles também podem. Enfim, gente,
Eu não estou aqui para falar o que deve e o que não deve ser feito. Mas para nós que estamos em Cristo, a gente deve apertar mais o nosso cinto, sabe? A gente tem que apertar mais o nosso cinto. Sabe quando a gente começa a demonstrar que a gente é de Jesus? Quando a gente passa um aperto e você leva um desaforo para casa. Porque isso é permanecer na presença. É quando você ora por quem você não gosta. É quando você começa a conhecer mais o seu Senhor. É quando você abençoa, querido, a quem? É quando você abençoa o seu inimigo. É quando você vem para o culto, é quando você permanece na presença. Querido, Deus não perdeu o controle. Se nós fecharmos todas as igrejas, querido, Deus, Ele ainda vai continuar sendo Deus e fazendo. Mas para nós, querido, deve ser um privilégio sermos participantes da obra que Deus está fazendo. Só que a obra de Jesus não pode ser feita de qualquer maneira. Sabe, olha para você ver que interessante o ponto que eu trouxe. Quem permanece começa a se parecer com o lugar em que habita. Te preocupa, querido, se você parece ou não um cristão? Eu sou de um tempo onde tinha uma pastora, muitos anos atrás, ela falava assim: olha, no dia de domingo você vem com a sua melhor roupa. Não sei se o Marcos lembra, pastor Inês, você vem com a sua melhor roupa. O Marcos é velho de igreja também. Você vem com a sua melhor roupa, porque Deus merece o seu melhor. E hoje, querido, está tudo misturado. Aí a gente tem os nossos filhos e não ensina os meninos no caminho, na verdade, não leva lá a caixinha da igreja, resolve. Não, querido. O que será da igreja daqui a alguns anos? Então a gente precisa começar a se parecer mais com o Senhor, mas a gente só vai conseguir se parecer habitando lá. Me preocupa, sério mesmo, me preocupa. Quando a gente começa a ver vários pontos de outras religiões paradas pelo bairro e igreja fechando, me preocupa. Se não te preocupa, você deveria se preocupar. Quando você vê um monte de bar lá na sua rua lá e igreja faltando. Ah, não é problema meu, é responsabilidade sua sim, meu irmão. Ou a cidade é nossa? Amém? A cidade, Jeová inicia, a nossa bandeira está sobre a cidade. Então a gente precisa começar a se preocupar, sabe? A gente precisa começar a se parecer mais com o Senhor. E a gente vai se parecendo, habitando com o Senhor. É quando você vai para o seu quarto, fecha a sua porta, vai fazer o seu devocional. E o bom devocional é que você expõe tudo para Deus e Deus vem. Olha, você não pode fazer isso não. Isso deve ser feito assim, assim, assim. E a gente sai de lá melhor. Tem dia que a gente sai tão bem, Deus vem e pega a gente. Mas, querido, essa é a obra de Jesus em nós. Pegar meros homens falidos e fazer filhos de Deus. Fazer parecidos com Ele. Amém? Coloca para mim 2 Coríntios 3,18. Assim todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então nós somos transformados em contato com a sua glória, com a sua presença. Se está nos faltando transformação, querida, é porque está nos faltando contato com a presença. Se você continua falando da forma como você falava quando era desviado, está te faltando contato com a presença. Ah, Luiz, mas Deus entende, querido. Deus não entende. A gente precisa melhorar. A gente precisa mudar. Quando mais contemplamos Cristo, mais parecido com Cristo nós nos tornamos. Por isso, quando nós cantamos, né, eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Deus não quer você apenas em contato com a presença, Deus quer fazer de você
Um homem cheio da presença, levando a presença por onde você passar, até que eu me torne este lugar. Só que quando eu me torno este lugar, quando eu estou em contato constante, quando eu me permito ser transformado, quando o Espírito Santo vem e me confronta, eu não fico de biquinho. Ah não, Espírito Santo, eu sou assim. Nós precisamos ser mudados, querido. Porque é isso que nos diferencia do mundo. Ser igual a todo mundo, querido, não faz sentido. Será que Cristo tem te transformado por inteiro? Talvez o que está te faltando, me faltando, é esse contato com o Senhor. Por isso eu vou te dar um conselho. Chega na sua casa, ou hoje ou amanhã, pega a sua Bíblia, fecha seu quarto, fala: Jesus, fala comigo. Não abre a Bíblia de qualquer forma não, né? Desordenado. Mas ora, fala: Senhor, fala comigo. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser mudado. Porque eu quero levar outras pessoas a serem transformadas também. Ou será que a gente vai reproduzir um monte de cristão igual a gente? Isso te conforta ou te confronta? Então, querido, nós precisamos ser transformados até nos tornarmos esse lugar. Quanto mais nós permanecemos na presença, mais a presença começa a aparecer em nós. É tão bom, querido, quando você encontra um cristão cheio do Espírito Santo de Deus. É tão bom quando você senta para conversar com alguém que se parece com Jesus. Você senta para conversar com alguém e ela sempre tem uma palavra de Deus, de fé. Olha, está difícil, mas vai dar certo. E você conhece a pessoa, está passando por uma dificuldade, mas ela sempre tem uma palavra. Não é aquela perfeita, mas ela tem Jesus. Melhor ainda, querido, do que conhecer uma pessoa é ser esta pessoa. E eu profetizo que Deus vai levantar muitos de nós aqui nessa noite, amém? Cheios do Espírito Santo de Deus, amém? É disso que o mundo precisa. É disso que o meu serviço, o seu serviço, a sua escola precisa. Pessoas que se pareçam com Jesus. Esses dias eu estava... Porque eu tenho para mim, querido, que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso livre-arbítrio é dele. Porque muita gente acha que o livre-arbítrio é poder fazer o que quer fazer. Mas eu entendo, para a gente que tem Cristo, o nosso livre-arbítrio é dele. Ou seja, não é nosso. Concepção minha do Luiz, beleza? E aí, eu estava pensativo. Sabe quando você começa a fazer um monte de planos? Parece que você senta com Deus e começa a fazer um tanto de planos. Ó Deus, tipo, eu sento com Deus, Vanessa, vai ser assim, 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 assado, tal. Mas sabe quando você senta para conversar com alguém e você não pergunta a opinião, você só chega para contar? E eu estava me sentindo assim com Deus. Eu falei um monte de coisa para Deus. E parece que quando Deus ia falar alguma coisa, eu virei as costas e o Espírito Santo começou a falar comigo assim: Luiz, e o propósito que eu te dei? E a chamada que eu te dei? E o que eu te chamei para fazer? Porque a gente faz um monte de planos. A gente faz um monte de... A gente tem um monte de ideias. Mas será que você perguntou no lugar da habitação se as suas ideias são boas? E se é o que Ele quer para você? Porque a palavra do Senhor fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta dele vem? A resposta certa vem do... Por que tem muita gente falindo? E não estou falando falindo financeiramente. Falindo naquilo que Deus chamou. Porque não ouviu a voz de Deus. Não adianta nada, querido, você querer fazer para Deus um bolo de morango, e Deus gosta de chocolate. Eu falo: Deus, eu fiz isso. Deus vai falar assim: eu te chamei para você fazer isso. Então, será que você está no lugar da habitação? Será que você está dedicando tempo para contar para o Senhor os seus sonhos, mas está deixando Ele falar e ouvir aquilo que Ele quer fazer em você e através de você? Porque é no lugar da presença que nós vamos sendo revelados aquilo que Deus quer fazer em nós, através de nós. E o mais legal, querido, é que é assim.
Está no hype hoje falar que é de Jesus. Todo mundo é de Jesus. Está no hype hoje, todo mundo é de Jesus. Tem uma blogueira que ela já começa, que Deus abençoe seu dia, e a gente é de Jesus. E tal. Mas a vida dela, lá, não é incompatível com uma pessoa cristã. Agora, querido, não adianta nada a gente fazer uma oração a Jesus, mas se a gente não senta para ouvir o que Jesus quer fazer. Jesus quer muito mais, querido, do que atender a sua lista de tarefas, sabe? Deus, protege a minha família, meu filho, me dá dinheiro e é isso. Quando a gente entra no lugar da habitação, querido, quando a gente começa a se parecer com o Senhor, a gente começa a fazer aquilo que o Senhor quer fazer e não aquilo que a gente quer fazer. É por isso que muita gente tem medo de se entregar a Jesus, porque tem medo de entregar aquilo que Ele vai pedir. Tem muita gente que tem ministério, que tem chamado, que foi escolhido, mas não vai, por quê? Porque tem medo de entregar aquilo que Deus, você sabe que Deus vai pedir. Você é um covarde. Tenha coragem para se levantar, querido, para bater no peito e falar: Jesus, eu quero entrar num lugar e eu vou começar a atender a chamada do Senhor. Terceiro, Deus não quer apenas nos visitar, Ele quer habitar em nós. Em 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O propósito de Deus não é apenas nos levar para um lugar de presença, Ele quer fazer morada em nós. Ou seja, não é apenas estar num lugar, Deus quer habitar. O que o Espírito Santo veio fazer? Habitação em nós. Olha que maravilhoso. Nós estávamos afastados de Jesus, de Deus. O homem pecou, caiu. Deus envia seu filho, ele morre numa cruz, e ali nós temos livre acesso. E melhor ainda, ele envia quem? O seu Espírito Santo para morar em nós. Ou seja, é um pai, é um Deus Pai, que não quer viver longe dos seus filhos. Ele quer habitar em nós, fazer morada em nós. Mas será que nós estamos dando espaço para que Deus habite em nós? Ou será que a sua vida é tão corrida que você só tem tempo para as suas vontades? O Vans brincou comigo ali: hoje é dia dos pais, ele não vai bater no povo não. Gente, eu não estou batendo, eu estou compartilhando a mensagem. Amém? Amém? A palavra do Senhor fala em João 14, 23: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Deus não está procurando apenas pessoas que saibam visitá-lo. Ele procura pessoas que permitam que Ele faça morada nelas. Por isso que eu iniciei, querido, falando de tudo que nós precisamos da presença de Jesus. De tudo que nós podemos cantar, falar, declarar, pregar. A maior delas para mim é sobre a presença de Jesus, querido, porque é maravilhoso. Que dia que você vai começar a deixar Deus fazer morada de fato em você? Porque fazer morada, querido, do meu jeito, é eu colocar Deus na minha vida onde Ele quer. E quando Deus faz morada em nós, Deus mora onde Ele quer morar. Ele faz o que Ele quer fazer. A minha vida não é mais minha, mas Cristo vive em mim. Tem gente, querido, que era para estar muito mais longe, mas não permite que Deus faça morada. Vive a mesma vida cristã, feijão com arroz de 2005. E só gosta de ser amado por Deus. Deus me ama, Deus me ama. Mas Deus quer te fazer, vamos. Dá uma resposta.
Vamos entrar no lugar da presença? Deixa eu habitar. Deixa eu fazer morada. Deixa eu mudar de fato a sua vida por completa. Deixa eu transformar a sua casa. Deixa eu transformar a sua vida. O seu projeto de vida é bom, mas deixa eu fazer da forma que eu quero fazer. Distantes do Senhor, querido, nós nunca conseguiremos entender a vontade dele para nós. Quando Deus habita em nós, a nossa vida deixa de ser apenas um lugar onde passamos. Nossa vida se torna um lugar onde Deus manifesta quem Ele é. Deixa Deus manifestar quem Ele é na sua vida. Deixa Deus manifestar quem Ele é lá na sua casa. Nós precisamos ser como Davi. Coloca aqui para mim Salmos 27:4. Salmos 27:4. Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Davi pediu um carro na igreja? Responde, irmão, sim ou não? Davi pediu mais dinheiro? Davi pediu uma linda família? Ele uma coisa, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E um detalhe, hoje, querido, nós temos, na época de Davi, Jesus não tinha vindo ainda. Então por isso que eles tinham aquela devoção ainda maior no templo, diante da presença. Quando Davi soube, para ter um bom reinado, o mais importante era a presença do Senhor. O que ele faz? Ele manda buscar a arca. E hoje a presença de Deus habita em nós. Habita em você? Fala, habita em mim. E ali Davi pede uma coisa, pedi ao Senhor, buscarei que eu possa morar todos os dias. Sabe o que é mais engraçado, querido? Aqui eu acredito que é um pedido de Davi. É o pedido de todo novo convertido, aquela paixão por Jesus. Mas a gente não pode deixar o fogo dos primeiros dias se esvaziar, sabe? A gente não pode permitir ou deixar que aquele desejo por Jesus se apague, se acabe, porque Ele é tudo que nós temos, amém? Fala comigo assim, Ele é tudo que eu tenho. O nosso maior desejo precisa ser habitar nele. Por que Jesus me chamou a atenção essa semana? E Salmo 91 falava muito comigo. Porque eu estava habitando num lugar de ansiedade, e o maior desejo de Deus é que eu habitasse nele. A gente começa a habitar num lugar de preocupação, e Deus nos chama para habitar nele. A gente começa a habitar em tantos lugares, mas o maior desejo de Deus é que habitemos nele. Então, querido, eu não sei aonde você tem habitado, mas sabe, saia daqui com uma tarefa, com uma missão. Como eu brinco às vezes com as crianças da salinha, com para casa. Sabe, decida habitar mais o Senhor. Amém? Amém? Porque quando Deus se torna nosso lugar, encontramos nele aquilo que nenhuma circunstância consegue dar. Quando Deus é nossa habitação, a tempestade pode chegar, mas ela não determina onde estamos. As circunstâncias podem mudar, mas nossa morada permanece. Quem tem Deus como morada, querido, não depende da estabilidade das coisas para permanecer. Ele continua confiando. Ele continua confiando. Então entenda, querido, o Senhor
maior desejo dele, e o seu maior desejo precisa estar com ele. É falar dele. É você parar tudo e falar assim, não, cara, eu preciso orar. Ou não, melhor. Talvez não precisa parar. Ore. Estou dentro do ônibus, eu vou orar. Eu estou dirigindo, eu vou orar. Estou lavando vasilha, eu vou orar. Eu vou orar porque isso Cristo sendo gerado em mim. Mas se a gente não ora, se a gente não lê a Bíblia, se a gente não tem tempo com Ele, o que será de nós, queridos? O que será de nós, irmão? Somente a vontade de estar com Jesus não garante nada, querido. Eu quero estar neste lugar, beleza? Permanecer nesse lugar, até me tornar este lugar. Entende? Eu quero estar. Então entenda, querido, nós precisamos, sabe, desejar mais do Senhor. Eu estava vendo a Nívia, você pega os vídeos da Nívia Soares, cara, aquela mulher só fala de presença de Deus. Ela não tem outra mensagem não, ela só fala da presença de Deus. E me constrange, querido, porque mostra uma pessoa constante em Deus. Mostra uma pessoa que está todo dia ali falando da mesma coisa, vivendo a mesma coisa. E é isso que Deus deseja, que nós precisamos desejar todos os dias a mesma coisa, estar com o Senhor. Eu gosto muito de uma canção que ela fala, quando a luz se apagar, quando o mover passar, eu só quero você. Porque, querido, a gente precisa aprender a adorar Jesus sem o culto, sabia? Você precisa conhecer Jesus sem a igreja aqui, ó. Entrar no seu quarto e saber o que Deus quer de você. A igreja, deixa eu te explicar, a igreja é o encontro dos santos. A igreja, a reunião é importante, mas você precisa conhecer o Senhor lá na sua casa. Você precisa ter autoridade para quando o bicho pegar lá, você levantar a mão e falar assim, está repreendido em nome de Jesus. Mas a autoridade só é dada àqueles que conhecem, àqueles que têm relacionamento. É sobre isso, sabe? É sobre esse tipo de cristão que Deus quer levantar, que quer estar, que permanece e que se torna. Fala comigo assim, eu quero estar neste lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar este lugar. A gente tem que parar, querido, de ser cristão emocionado. Ah, não, eu dou tudo quando é conferência. Para com isso. Você tem que dar tudo todo dia. Aqui na sua casa, numa roda de amigos. Cristo todo dia. Igual a mensagem que eu preguei aqui um tempo atrás, é tudo ou é nada. Então entenda, querido, o desejo de Deus precisa ser o nosso desejo de estar com Ele. Até porque, olha como é que é o desejo de Deus. Qual foi a primeira criação de Deus, Mariana? O jardim. Uma das primeiras criações de Deus. O jardim. Maravilhoso. Deus pega, cria o homem e coloca o homem desfrutando da presença de Deus. Deus cria o jardim e fala assim, olha, vem desfrutar da minha presença. E a gente vê na Bíblia um Deus, durante vários capítulos, que continua sendo desejoso, tendo o homem mais perto de si. Não satisfeito, ele envia seu filho, dá o Espírito Santo, querido. O que será que mais Deus pode fazer para ter você perto dele? O que será mais que Deus vai ter que fazer para você acordar e falar assim, cara, eu preciso de fato ver uma vida reta com Jesus? Porque tudo isso vai passar. Eu quero, querido, que os meus filhos, eles deem sequência no meu legado, que eles amem a Jesus. É engraçado que um dia eu brinquei com o Davi. Falei, porque filho de crente não é crente não, ele é misericórdia, eu sou crente. E do GT fala baixo, né? E misericórdia, eu sou crente.
Mas sabe, querido, é sobre isso. A Celine é tão bonitinha. A gente pede ela para orar, ela faz a mesma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa minha mãe, abençoa meu pai, abençoa Davi. Mas eu acho tão legal porque ela já sabe o que é oração. Ela sabe, ela fala que ama Jesus. E é sobre isso. É sobre os nossos filhos, sabe? A gente precisa que os nossos filhos conheçam a nossa intimidade com o Pai. Por isso eu vou te dar mais um conselho. Eu sei que tem dia que você vai precisar trancar a porta, mas tem dia que deixa a porta aberta. Deixa o seu filho ver você orando com o Senhor. Ele vai falar assim, olha, eu quero o Deus que meu pai serve. Porque, querido, uma das coisas mais maravilhosas para um pai é conseguir inserir no seu filho, claro, honestidade, mas eu acredito que no meio do mundo tão corrompido é conseguir ensinar uma criança que ela é separada e é de Jesus. Então, por isso, de vez em quando, deixa a sua porta aberta. Quando você estiver no lugar da presença, abre a porta. Ora. Sabe? E o último, que eu volto a te perguntar. Então, qual é o lugar que você tem habitado? Talvez você está habitando no lugar do medo. Talvez você tenha habitado no lugar da preocupação. Talvez você está habitando em uma ferida do passado. Talvez você está habitando na opinião dos outros. Talvez você tenha habitado, querido, talvez no pecado. Qual é o lugar que você tem habitado? Faça uma autoanálise. Qual que é o lugar que eu tenho habitado? Será que eu tenho dado espaço para Deus fazer tudo aquilo que Ele quer fazer na minha vida? Será que a minha agenda é tão cheia que eu não consigo dedicar um tempo ao Senhor? Existe descanso para quem encontra o seu lugar em Deus. Porque você tem um lugar só para você. Deus é um Pai tão maravilhoso que Ele não é aquela coisa bagunçada. Deus tem um lugar só para você. Um lugar onde você pode ser. Eu gostava muito de uma canção que eu cantava bastante, que ela fala: aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. Toda máscara se vai. Diante da presença do Senhor, querido, a gente pode ser quem nós somos, porque se você não fala, Ele sabe. Se você não fala, Ele te conhece. Então existe um lugar para você preparado. E o mais lindo, querido, por isso que eu amo esse Deus. Eu estava, como eu disse, né? Eu estava a semana um pouco assim, e quarta-feira eu vim orar. Estava tendo oração aqui. Eu cheguei aqui perto do altar, eu senti algo tão maravilhoso. Não tinha nada demais, não tinha um louvor incrível. Mas sabe quando você sente um lugar de presença de Deus? Um lugar que você tem que estar perto? Eu sou velho, gente. A gente fala muito do altar, né? Então, eu gosto disso aqui. E aí eu vim pra cá, e eu não sou uma pessoa muito emotiva. Porque eu não sou, a minha esposa tem de sobra, então eu não sou muito emotivo. Mas me deu uma vontade de chorar, um sentimento bom de estar diante da presença do Senhor. Porque, querido, muitas pessoas queriam ter esse privilégio de poder estar aqui, de poder vir, vestir uma boa roupa, se arrumar, se perfumar e vir para o culto. Muitas pessoas queriam, querido.
Muitas pessoas acamadas dos hospitais queriam poder estar aqui. E às vezes a gente está aqui e não desfruta, porque há uma diferença muito grande entre contemplar e habitar. Existe segurança para quem faz da presença do Senhor a sua morada. Se você está inseguro porque está te faltando fazer da presença do Senhor morada, existe transformação para quem permanece. Amém?